A notícia de uma proposta de 60 milhões de reais por Wesley caiu como uma bomba entre a torcida colorada. Dentro do Beira-Rio, a negociação vai continuar e as próximas semanas serão decisivas para a manutenção ou não do principal jogador colorado no Beira-Rio em 2025. A ideia da direção colorada é jogar lá em cima um valor que os russos queiram ou deixar o negócio ou fazer, a partir dos 50% do Internacional, um dinheiro um pouco mais significativo nos cofres colorados. Bernabé dá uma esfriada, mas calma, isto é normal. E algumas outras situações do mercado colorado, principalmente a investida da MLS em Eric, são as prioridades agora desta semana ainda no Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros. Tudo que envolve o nosso Inter, tu vai encontrar aqui no canal. Te inscreve, compartilha, deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Sem esquecer que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e é a minha parceira aqui dos conteúdos há muito tempo, tá? A KTO brinca, te diverte e principalmente, né? Só vai lá se tu tem mais de 18 anos, porque a KTO, ela preza pelo jogo responsável, beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos falar primeiro do Eric e de algumas necessidades que o Inter vem organizando no seu mercado agora essa semana e na próxima, tá? Porque o Inter tem o Natal e o Ano Novo como uma espécie de complicador, porque as festas para tudo, né? Na Europa, os jogadores já então não só estão de férias, mas os próprios empresários também dão uma diminuída nas negociações, porque é meio que o período em que eles aproveitam para dar uma descansada, para ficar com a família e tudo mais. Eu ouvi a seguinte frase: lá o tempo lá é diferente daqui, né? Nesse final de ano, até porque a janela mais quente mesmo é a do meio do ano que vem. Eles usam essa janela para reposição. Então, por isso que os empresários e os clubes também dão uma diminuída nas negociações ou nas conversas e apostam mais no meio do ano, até porque daí a temporada também está começando, né? Mas é o seguinte, tá? O Inter, falei para você sobre os zagueiros ontem, né? Tá aqui em cima, o conteúdo que tu pode buscar. O Inter tentando fazer com que a galera, tanto do CSKA quanto do West Ham, de repente consiga, né? Fazer com que os dois jogadores venham para cá. O William Rocha, mais ainda o Luizão. A grande questão é que tem um jogador aqui que o Internacional quer, que é o Eric, que recebeu uma sondagem muito forte da MLS, do Portland Timbers, lá da MLS. E esse clube, além de ter, claro, grana, né, é um clube sedutor, uma liga sedutora, que é uma liga aqui estruturada, uma liga que tem dinheiro, uma liga que tem o Messi, uma liga que tem o Suárez, uma liga que tem ganhado, né, uma ascendência muito grande em termos de carreira. Falo grana, falo prestígio e tudo mais, tem valido a pena ir para lá, principalmente porque a Copa do Mundo também de 2026 vai ser lá, no Canadá, Estados Unidos e no México. Então o Inter ele tenta correr contra o tempo para alinhavar essas últimas questões aí com o Atlético Paranaense e não precisar, né, entrar em leilão com outros clubes, com outros times. E o próprio jogador, né, já sabe que eles também estão interessados lá há um certo tempo. O Inter meio que já tinha acertado tudo com o Atlético. Até já falei para vocês aqui, né, que o Alexandre Pretzel passou uma informação do Corinthians de que eles tentaram o Eric também, só que aí eles disseram, não, ele já está praticamente fechado com o Inter. Tudo vai depender da negociação agora envolvendo o empresário do jogador e o próprio Colorado, tá? Na questão do Bernabé, a frase que eu ouvi é o seguinte: Ernst, deu uma esfriada, mas isso é normal.
A gente vai tentar dar um gás na semana que vem para entrar o período das 2 semanas de férias já com tudo definido, tudo alinhavado. Só que daí o Inter precisa de plata, capital de giro, valores e tudo mais. Nesse sentido, o Inter está buscando, óbvio, organizar também as suas possibilidades de saída. Vitão, Bruno Gomes, tem o Wesley agora que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, sim, ter o capital para poder chegar e aportar um dinheiro. Ó, eu vou fichar o Bernabé, sim, boto lá a primeira parcela dos 5 milhões que o Celtic quer, e aí a partir disso eu consigo me organizar com os outros atletas. Agora na questão do Wesley, tá? É o seguinte, eu ouvi uma frase hoje pela manhã que me deixou preocupado, tá? Eu perguntei assim, por uma fonte que desde os tempos da 0 Hora, tá, me acompanha e conhece muito do Internacional. Tu apostaria que o Wesley vai sair? Eu perguntei para essa pessoa e ela disse sim, muito mais pela necessidade do que pela vontade do Inter. Só que, neste momento, 10 de euros é pouco no quesito Wesley. Porque se a gente vai pegar, é 9,5, tá? Mas eu estou arredondando para a gente fazer as contas mais fáceis, tá? Se a gente pegar esses 10 de euros, dá 60 milhões de reais, dá 30 milhões de reais para o Inter, 30 milhões de reais para o Palmeiras, sem contar a questão ainda de comissões, sem contar questões ainda de impostos e tudo mais, tá? Este valor é pinga, é troco de pinga em termos de uma reposição à altura do Wesley. Mas o Internacional sabe que o Krasnodar está interessado, porque o Krasnodar já entregou 8, agora botou mais 1,5 milhão, e o Inter disse o seguinte, quem sabe por 12. Tô dando um número fictício, tá? Porque na verdade o que o Inter tá fazendo é jogar mais uma. Não, mas assim, esse valor ainda não me serve, mas este valor aqui é interessante. Porque daí vamos supor que for 12, tá? O Inter fica com 6. É muito próximo do original que o Wesley recebe no meio do ano do Besiktas, que foram 8, né? O Inter ficaria com 4, ou seja, está muito próximo dos 8 só pelo que o Inter ganharia, nesses 50% que eu estou falando. E claro, né, essa questão da necessidade que eu venho falando para vocês, ela é o grande balizador da coisa. Porque talvez se vendo o Vitão por 10 de euros, ou por 9 e mais 20% uma venda futura, tu até tem como jogar o teu fluxo de caixa, o teu dinheiro que vai entrar e tudo mais. Só que se daqui a pouco o Napoli ou o Betis, não, é só 10. Beleza, fecha 10, com os 10 tu tem os 60 milhões que já foi aprovado no conselho agora de suplementação e tá resolvido o teu problema. Ou daqui a pouco tu vende o Bruno Gomes e segura o Wesley. Eu já tinha dito para vocês, o Inter está tentando segurar o Wesley e segurar o Rômulo. O Inter, se tiver que vender algum dos 4 que são destaque hoje, vai ser o Vitão e o Bruno Gomes. Tá? Só que, nesse cara que me falou hoje pela parte da manhã da necessidade, eu fico com um pé atrás quando eu penso assim, eles querem segurar o Wesley. Por quê? Porque o Wesley tem 25 anos, o Wesley está em destaque agora, não se sabe como ele vai estar no meio do ano, e daqui a pouco vem uma proposta mais baixa, ou até mesmo, de repente, ele entra numa derrocada que nem o Wanderson, por exemplo, e aí o Inter tem essas dificuldades aí de saber o que apostar. Vou ou não vou? Vendo ou não vendo? Aí é o grande, talvez, calcanhar de Aquiles aí dessa negociação envolvendo os russos, o Internacional e tudo que o Wesley pode dar em 2025. O que tu faria? Venderia o Wesley? Eu não. Por este valor, eu não venderia. O que tu acha do Eric? Vale a pena a gente pegar e ficar investindo ou temos que ir para outro lugar? Bernabé, te acalma, tá? Tu te acalma na questão Bernabé, que tá tudo resolvido, pelo menos é o que se aponta lá. Beleza? Troca uma ideia com a gente ao longo de todo o dia. Vamos falando sobre o Inter, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.